Olá, pessoal. Algumas pessoas perguntam como vocês podem dizer que a Bíblia é cheia de mitos e ao mesmo tempo que ela contém a palavra de Deus e que ela contém verdades eternas. Ou ela é cheia de mitos ou ela contém verdades eternas, as duas coisas não dá. E nós vamos caminhar falando um pouco a esse respeito, e a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender a palavra mito dentro da teologia, né? Mito na teologia não significa história mentirosa, se refere a histórias que não necessariamente aconteceram literalmente, mas cuja mensagem trata, né, de verdades eternas, tá? E isso é o que importa. Essa preocupação que a gente tem com só serve se aconteceu literalmente é relativamente recente, uma coisa da modernidade, e na nossa caminhada a esse respeito a gente vai chegar nisso daí, tá? Agora, a próxima questão que a gente precisa entender é que quando nós estamos falando de Bíblia, de teologia, de Deus, nós estamos falando a respeito de algo que é maravilhoso, que é estupendo, que é grande, que é infinito, né? Nós estamos falando a respeito de Deus, que é todas essas coisas. Em contrapartida, nós estamos falando desse ser e das coisas a respeito desse ser, que é enorme, que é esplêndido, em contato com seres que são finitos, pequenos, frágeis, que somos nós, certo? E quando esse ser incrível, maravilhoso entra em contato com nós, que somos limitados, a gente de alguma forma precisa captar essa mensagem, captar esse contato que esse ser tem com a gente. E como que a gente faz isso? A gente faz isso através da cultura, em especial através da nossa linguagem. E a primeira coisa que a gente faz é significar isso que que tá acontecendo, essa experiência de fé, dentro da nossa cabeça. E a gente já faz isso se utilizando dos meios da nossa cultura, em especial da nossa linguagem. E depois a gente vai, então, transmitir isso para as outras pessoas. Agora, uma coisa a respeito da linguagem é que ela não consegue captar as coisas como elas são. Por exemplo, se eu falo a palavra casa, essa representação sonora não consegue representar de fato, captar de fato o que é uma casa. Se eu escrevo a palavra casa, a representação gráfica não consegue captar o que é uma casa em si. Nem um desenho de uma casa não consegue captar o que é uma casa em si. Nem a fotografia de uma casa consegue captar o que é uma casa em si. Entende? Então, a linguagem ela não consegue captar a coisa em si, né? Ela só consegue fazer ali uma representação reduzida daquilo. E nós estamos falando de algo que é concreto, que a gente consegue ver, que é palpável. Imagine a respeito de algo que é invisível, que é estupendo, que é maravilhoso. Aí que a linguagem não dá conta mesmo. E mesmo se eu disser, imagine uma casa, o fulano vai imaginar de um jeito, o ciclano de outro e o beltrano de outro. Mesmo se eu disser, imagine uma casa com cercas brancas, parede azul e telha de barro. Cada um, por incrível que pareça, vai imaginar de uma forma. Tá? Então, por que eu tô falando isso? Ao longo da nossa conversa você vai entender, mas a primeira coisa é, se nós estamos falando a respeito de uma realidade concreta, né, de coisas que a gente pode ver e apalpar, e ainda assim as representações, as percepções, as captações são diferentes, imagina a respeito de um ser que é infinito, que é invisível. Né? De forma que é uma presunção achar que chegamos nas verdades a respeito de Deus. É uma presunção. Tanto que o próprio texto bíblico vai falar a esse respeito, em especial no livro de Jó, tá? Os amigos de Jó acharam que haviam chegado na percepção das verdades eternas a respeito de Deus e como Deus trabalha e como o cosmos funciona. E até Jó começou a ir ali pela onda, começou a falar, Deus, será que eu pequei? Então me fala qual foi o meu pecado, porque até onde eu sei eu sou inocente. Ele sabia que era inocente, mas ele começou a ir ali pelo caminho. E quando Deus desce para falar com Jó, ele fala, Jó, o cosmo é muito maior do que você pode imaginar, né? A realidade é muito mais do que vocês podem captar, então fica de boa aí, né? Então, voltando para a questão do texto bíblico, a gente vê que o texto bíblico ele é muito rico. Ele tem vários estilos literários e vários discursos, tanto que Eclesiastes e Jó batem contra Provérbios, por exemplo. Né? Existem tensões e contradições dentro do texto. A gente percebe, por exemplo, que a teologia de Paulo é um tanto quanto diferente da teologia de Tiago, que a teologia de Paulo, um apóstolo para os gentios, é diferente da teologia dos apóstolos para os judeus, tá? Então, existe uma pluralidade de discursos que concordam naquilo que realmente importa, entende? Então, se concordam naquilo que realmente importa, então não tem problema em haver uma pluralidade de discurso,
entende? Porque nós estamos falando de seres humanos que são plurais, ok? Então é normal, dentro do texto bíblico, haver essa pluralidade, tá? Então nós encontramos um texto que é muito rico em figuras de linguagem, metáfora, hipérbole, sabe? Alegoria. Por exemplo, quando Paulo ressignifica a história de Sara e Agar na sua carta aos Gálatas, tá? E a gente encontra muitas imagens, o imaginário judaico, como por exemplo no Apocalipse. Então é um texto rico dessas questões, tá? E a literatura judaica era acostumada com a questão do mito, né? E do mito ser uma história que não necessariamente aconteceu literalmente, mas que fala de verdades eternas, e para eles tava tudo bem. Kelly, se era assim, o que foi que aconteceu pra todo mundo falar assim, opa, mito não tem que acontecer literalmente? A primeira questão foi a influência da cultura grega dentro da teologia dos pais da igreja. Na verdade, em especial a filosofia. E em especial a filosofia de Platão, tá? A gente já encontra um pouquinho dessa influência de Platão no próprio apóstolo Paulo. Mas em especial nos pais da igreja. E aí, o que seria essa filosofia de Platão? A principal filosofia de Platão é o dualismo. E o que seria o dualismo? Para Platão, esse mundo aqui que a gente consegue ver, sentir, apalpar, cheirar, esse mundo físico, não é o mundo real. É um mundo de aparências. É apenas sombra. Se é aparência e sombra, é aparência e sombra do quê? Se esse não é o mundo real, qual é o mundo real? O mundo real, para Platão, era o mundo das ideias. E nesse mundo das ideias, nós encontramos o bem, a verdade, a alma, de forma que aqui, nesse mundo de aparências, nós encontramos o mal, a mentira e o corpo, a parte física. E que não é bom, né? As coisas que estão aqui nesse mundo sensível não são muito boas. O que é bom de verdade é isso que a gente encontra aí no mundo real, que é o mundo das ideias. Se a gente fizesse um raciocínio lógico das coisas, a gente chegaria na verdade, né? Nas verdades a respeito das coisas. E foi precisamente isso que influenciou a teologia dos pais da igreja. Então o que eles fizeram? Né? Fizeram um raciocínio lógico, chegaram em alguns entendimentos, falaram, essas aqui são as verdades a respeito de Deus, fecharam isso em um discurso e disseram, esse é o único discurso que é válido. É o que a gente chama de ortodoxia. Esse é o único discurso que é válido. O que tiver fora disso daqui é heresia. Foi isso que aconteceu. Então nós saímos de um contexto de múltiplos discursos, ok? E a gente encontra isso já no Antigo Testamento, no Novo Testamento mais ainda. Saímos desse contexto para um contexto de um discurso único. E qual o problema disso? O primeiro é que incorre lá no problema, na questão da linguagem que a gente já viu, na presunção de achar que chegamos nas verdades a respeito de Deus, a respeito da realidade. E o segundo problema é que esse discurso único foi sistematizado dentro de um contexto histórico-cultural. E, sendo sistematizado dentro de um contexto histórico-cultural, quando ele vai para outro contexto histórico-cultural, ele não suporta as demandas, ele não supre as demandas desse outro contexto histórico-cultural. E ele exclui os outros discursos. E ao excluírem esses outros discursos, as pessoas que faziam esses discursos também foram excluídas, tá? Então, esse daqui é o único discurso válido, você tá falando algo diferente, você é herege. Inclusive, pessoas foram mortas por serem hereges, tá? Você vê o nível a que se chegou. E eles fizeram isso porque eles estavam dentro de um contexto grego, né? Principalmente grego. E para anunciar para os gregos, eles se apoderaram da cultura grega. E isso é a coisa mais normal do mundo. A gente sempre vai adaptar a mensagem de alguma forma, principalmente na linguagem, mas de alguma forma da cultura de quem a gente está ali tentando passar a nossa mensagem. Isso é normal, ok? Tranquilo. Paulo fazia isso, né? Quando ele diz, eu me fiz de judeu para judeu, de gentio para gentio, de louco para louco, de sábio para sábio, tá? É a coisa mais normal do mundo. O problema é fazer isso e depois dizer, essa daqui é a única verdade válida, é a única verdade, é o que importa e todo o resto não serve. Ok? É aí que mora o problema. Então, essa utilização da filosofia grega já foi uma espécie de racionalização do discurso, tá? Agora, mais pra frente, eu falei que essa preocupação com a literalidade é uma questão moderna, porque na modernidade, o que aconteceu? Em decorrência do racionalismo, iluminismo, em que a ciência passou a ser parâmetro, a comprovação científica passou a ser parâmetro, houve ainda mais uma racionalização do discurso bíblico. Até um ponto que houve o liberalismo teológico, a ponto das pessoas negarem tudo de sobrenatural na Bíblia, né? Tudo que era sobrenatural passou a ser mítico. E
esse é um problema porque aí a gente está tentando racionalizar completamente coisas que estão na esfera do sobrenatural, né? Na esfera mística. E em contrapartida a isso, o que aconteceu? Surgiu o fundamentalismo dizendo, não, gente, peraí. Não, tudo que aconteceu é literal. É literal, não vem não. Liberalismo, heresia e tal. Então houve esses dois extremos. Um racionalizou demais, o outro deixou mítico demais. Então, é aí com o fundamentalismo teológico que surge essa preocupação com a literalidade, né? E aí, não, porque se não aconteceu literalmente, não serve. Quando, na verdade, um estudo histórico crítico dos textos, de alguns textos, mostram que eles podem não ter acontecido literalmente, tá? E que são mitos. E tá tudo bem, né? Existem coisas que aconteceram e existem coisas que não aconteceram. Aí, a gente simplesmente lida com nas duas questões. Com o que aquilo está querendo dizer, com a mensagem daquilo ali, que é o que realmente importa. Então a gente precisa aprender a buscar esse equilíbrio, tá? E não ficar ou no fundamentalismo ou no liberalismo, tá? E principalmente, né, agora repassando tudo que a gente viu até aqui, entender que a realidade é muito maior do que a gente pode conceber, que nós estamos falando a respeito de um ser que é infinito, e a gente então conservar uma humildade com relação ao texto, e não achar que a gente chegou aí nas verdades eternas sobre Deus e fechar tudo num discurso, entendeu? Estarmos abertos a outros discursos, a outras possibilidades, a analisar essas outras possibilidades. Eu diria que é a nossa maior lição nesse ponto.